E a gente tem a Carmen Lúcifer falando de polissemia dos vocábulos jurídicos, falando sobre juros e jurista. Isso daí é a prova também da disfuncionalidade cognitiva e da inabilidade, inaptidão de cada um deles para exercer o cargo, professor André. A Carmen Lúcia, eu sempre disse isso e nunca falha. A Carmen Lúcia, ela adora uma frase de efeito, né? Para mim, o efeito é de vergonha, mas é um efeito, não deixa de ser. Então, sempre tem. Lembra-se, ela é uma grande frasista, sempre há frases dela. Uma vez eu até escrevi um artigo dizendo isso, que a Carmen Lúcia, ela era uma grande frasista, não necessariamente uma grande juíza, ou muito menos jurista, mas é frasista. Isso, frasista, a gente não pode negar. Então, sempre tem uma frase dela com uma certa tirada e etc. Talvez ela pudesse se dedicar a isso, né? Eu acho que não tem nada a ver com o julgamento que ela falou, essa questão do Dino, fala de Papa e etc. Eles realmente estão num terreno ali de deboche, me parece. Eles não estão atentos ao fato de que eles estão julgando centenas de pessoas há 20 anos. Provavelmente vão julgar agora esses 34, vão excluir. A minha interpretação disso é a seguinte: tá, sobre esse inquérito, agora esse julgamento do golpe. Eles vão condenar todo mundo que se chamar Jair Bolsonaro ou estiver em seu entorno. Vão condenar todas as pessoas que pertencem a um núcleo duro do bolsonarismo, porque essas pessoas não poderão participar do tabuleiro político do ano que vem. É isso que vai acontecer. Vão excluir alguém? Provavelmente vão excluir um ou outro para dizer que, enfim, não foram tão severos assim, que não estavam com isso pronto. Mas veja, a nota do Barroso do final de semana disse: o STF estava ali dizendo por meio de nota oficial que a narrativa da Economist era uma narrativa dos que tentaram o golpe. Quer dizer, o STF está dizendo que houve uma tentativa de golpe. Como eu posso crer na isenção e legitimidade de um tribunal julgar uma tentativa ou não de golpe se ele próprio, num comunicado à imprensa internacional, afirma ter havido a tentativa de golpe? O STF, não foi o Barroso, foi a corte. A nota era do STF, não era do Barroso. Ele estava escrevendo com o presidente do tribunal. Então, ali, só isso já deveria fazer com que esse caso não estivesse lá. Ou só isso, sem que ninguém nos explique nada, já deve nos levar a concluir que esse julgamento está pronto. Tudo o que vai acontecer daqui para frente é só uma perda de tempo deles, nossa, e de dinheiro público. Porque esse julgamento não é de graça. Custa caro ficar colocando Polícia Federal para lacrar celular de jornalista e de advogado, custa caro botar todo aquele povo dentro falando, e lanche para cá, e lanche para lá, e etc, que eu não vou ficar aqui listando. Mas a gente precisa entender, portanto, que o que se quer aqui é atingir o bolsonarismo, esse núcleo duro, e provavelmente isso acontecerá, e talvez até mesmo impedisse o Bolsonaro de ter influência nas eleições do ano que vem, calando, com restrições nas suas redes sociais, impedindo que ele saia de casa e daí para frente. O que, no entanto, também precisa ser entendido é que o fluxo... E, professor, é importante falar o seguinte: você, como jurista extremamente qualificado, está falando isso com base em qual artigo, de qual código, de qual legislação? Porque eles inventam, né, as restrições. Então eles vão inventar as restrições do Bolsonaro com base numa criação jurídica do gabinete deles. Com base numa criação jurídica que, inclusive, já está em curso, porque, vamos nos lembrar, o Felipe Martins foi praticamente impedido de existir, né? E de ser filmado. Veja, aliás, eu vi até no jornal, mencionou, não, a imprensa não foi impedida de filmar. Não é verdade. A decisão é muito clara, a defesa pede, olha, queremos que as restrições sejam limitadas para que filmagens involuntárias da imprensa não possam atingi-lo. E o Moraes rejeita o pedido.
Então, se o Moraes rejeita o pedido, é óbvio que ele está rejeitando justamente a possibilidade que a imprensa e filmagens involuntárias o atinjam. Pô, é só somar 2 mais 2. Tem gente aí, jornalista, que não sabe somar 2 mais 2, ou pedem para ele somar 2 mais 2 e dar 5. Talvez seja o caso. Mas o fato é o seguinte, a gente tem aqui no Fux uma divergência cor-de-rosa. O Fux é aquele cara que quer ficar bem com todo mundo. Eu tenho dito isso. O Fux, sabe quando a tua mulher quer ir naquela festa chata e você fala, putz, eu não estou com vontade, mas eu vou? É isso. Ele não está com vontade, mas ele vai com todo mundo. Então ele tem uma divergência, mas ele não banca a divergência. Porque se ele acredita, veja só, se eu acredito que eu sou incompetente para julgar, como é que eu posso receber uma denúncia? Eu vou receber uma denúncia de uma turma que não é competente? Então, vai lá, se o Fux pertencesse ao tribunal, sei lá, trabalhista, ele fosse da Justiça do Trabalho, e ele entendesse, não, esse caso aqui não tem nada a ver com Justiça do Trabalho, é um golpe de Estado, mas eu recebo a denúncia ainda assim. Pô, claro que não. Se você acha que você é incompetente para julgar, você não pode receber a denúncia. Então, o Fux, ele quer ficar bem com todo mundo. Ele quer ficar bem com a sua biografia, ele quer ficar bem com a possibilidade de um dia ele não poder ser impedido de ir para a Disney, e ele quer ficar bem também com seus colegas. Mas prevalece qual dessas orientações? A dos seus colegas. Não acreditem na divergência do Fux. É uma divergência que cede ao corporativismo da corte. Só um adendo aí, Marcão, já que você falou de criação de normas e leis pelo ministro, a última foi lacrar celulares de jornalistas e de advogados, né? Isso não tem no ordenamento jurídico. Então, é mais uma criação criativa do ministro, digamos assim. Várias. Tem outra coisa também. Não, e só para dizer, essas cautelares que foram feitas. Vocês me ouvem? Eu estou te ouvindo. Essas cautelares que foram feitas em relação ao Felipe Martins, ao Daniel Silveira, e que eventualmente podem também ser feitas ao Bolsonaro, que eu mencionei, e aí seriam não cautelares, mas condenações, elas vêm de uma criatividade absurda, e não só de uma criatividade absurda que não existe no ordenamento, como também elas já foram entendidas pelo próprio STF como inconstitucionais e censórias. Quando Lula foi impedido de dar entrevista e estava preso, o STF entendeu que aquilo era inconstitucional e censório. Tem decisão do STF dizendo que essas cautelares que eles estão aplicando agora são inconstitucionais e censórias. Então é o reino do tanto faz, é o reino do não tô nem aí. É o reino do não tô nem aí.